Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo se desenvolver bem aí? Como é que vocês estão em relação a laço de repetição? Conseguiram fazer exercício? Pessoal, estão me ouvindo? Ixi, pera aí, rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Ok. Então bora lá. Hoje, pessoal, a gente vai ver algo que chama estrutura de dados, tá? E hoje a gente vai ver o que comumente a gente chama de lista ou array ou vetor, tá? O que é uma estrutura de dados? É uma estrutura que contém várias, digamos que variáveis, onde em uma... Já desliguei já. Onde em uma estrutura só, a gente consegue definir várias variáveis. Opa. E qual que é a ideia, tá, pessoal? A ideia é que a gente consiga, em uma variável só, entre aspas, a gente consiga declarar vários espaços. Lembra que a gente falou um pouco sobre as caixinhas? Que uma variável é uma caixa? Imagina agora que uma variável é uma prateleira, onde eu tenho várias posições, e em cada posição eu consigo guardar um valor diferente, tá? E aí essa variável, esse vetor no caso, que é composto de várias variáveis, eu consigo ter várias posições e eu também declaro um tipo. Aqui no caso, eu estou declarando uma variável x, que é um vetor, que tem cinco posições, começando do zero e indo até o 4. Em C, ele indexa a partir do zero. Então, a gente vai ver que, por exemplo, aqui eu declarei uma variável, um vetor, né, de 5 posições. Esse vetor ele tem 5 espaços, né, 5 caixinhas, e aí eu consigo acessar V0, V1, V2, V3 e V4. Então, cara, aqui. Então, por exemplo, se eu colocasse declarasse V5, V entre colchete 5, que é o quantos espaços que ele tem, e eu falasse que o zero, que V0, ou seja, o vetor na posição zero, que é a primeira posição, fosse igual a 1, a V de 1, no caso, na segunda posição seria igual a 10, eu teria, e subsequente 19, 15 e menos 8, eu teria um vetor que em cada posição dele eu tenho um valor diferente. Então, vocês podem ver que em uma posição, uma variável só, eu consigo colocar agora 5 números diferentes, porque aqui eu declarei que são 5 números, e aí para cada posição diferente eu coloco um número. Ah, mas por que é bom fazer isso? A gente vai fazer alguns exercícios práticos é, e aí eu vou explicar para vocês qual que é a maior utilização disso, tá? As posições elas vão de 0 até 4 e não de 1 até 5, por exemplo, como eu tinha explicado aqui antes. Então 0, 1, 2, 3 e 4. Então aqui é até 5 menos 1, que é 4. E começa de 0, tá? Vocês entenderam, pessoal? Isso aqui é bem tranquilo. Entenderam? Beleza.
Guilherme, só uma dúvida. A diferença do array é qual? Mesma Vetor, ou coisa. não é nenhuma? É porque o array, geralmente, ele é um objeto, tá? Ah, tá. E aí isso é para orientado a objetos. Mas é a mesma coisa. Array, lista, e vetor. Tá bom. Vocês vão ver que existem outros tipos de estruturas de dados. Então, por exemplo, tem pilha, tem fila, e aí tem todas as suas especificidades em cada um desses, tá? Mas a ideia é a mesma, né? De guardar em posições, certo? Sim, mas, por exemplo, a pilha, você não consegue acessar todas as posições aleatoriamente assim. Eu tenho que tirar o que tá no topo, por isso que É, chama pilha. é o tal do FIFO, first in, first out. Aí tem as formas que você faz isso. A fila, por exemplo, eu só consigo adicionar no final e tirar do começo, porque é uma fila, entende? Agora, o vetor não. Vetor é uma estrutura de dados onde tem várias posições e eu posso acessar elas a qualquer momento. Tá. Ok. E a gente vai fazer essa substituição em vetor. Que nem precisa de vetor, na verdade, tá? Mas aí vamos utilizar isso aqui. Vamos lá. Faça um programa que leia um vetor x de 10 posições, substitua a seguir todos os valores nulos e negativos do vetor x por 1, e em seguida mostra o vetor x. A entrada contém 10 valores inteiros, podendo ser negativos ou positivos. Ou seja, o que eles querem? Todos os valores nulos ou negativos, eles querem que a gente substitua por 1. Então ele, por exemplo, colocou 0 aqui, e aí na posição 0 ele colocou que é 1. Aí menos 5 também é 1. Aí 63 é 63. 0 é 1 também, porque é, é nulo, entre aspas. Ah, e eu tenho que colocar 3 pontinhos? Não, pessoal, ele já te falou como é que você tem que printar. Aqui ele só falou que tem mais número pra baixo, tá? Vamos fazer esse problema aqui então. O modo de retirada deles é diferente, né? Tipo, FIFO. As formas de retirada é diferente. Mas não se preocupe. O FIF é o first in, first out, na É. nomenclatura lá de estrutura de dados. Exato. Nossa, tô lembrando isso. Meu pai do céu. Faz tempo, hein? É a pilhazona. A gente tá na aula 9. Nossa, gente, a gente tá na aula 9. Praticamente terminando a parte de lógica. Então vamos lá. Ele fala que a gente quer ler 10 números, tá? Então a gente já sabe como é que a gente faz para ler 10 números. A gente vai colocar 10 scanf? Logicamente que não. A gente vai utilizar a estrutura de repetição. Eu vou criar aqui um for int i igual a 0. E aí, enquanto i for menor do que 10, eu vou dar um i++, para ele rodar x vezes. Aí, pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui que não precisava, mas eu vou fazer para explicar para vocês, tá? Que é o quê? Opa, coloquei. Aqui eu tô lendo o inteiro, certo? E aí eu poderia fazer isso daqui, ó. V na posição I. O que eu tô fazendo aqui? Na verdade, eu não preciso colocar o E comercial. V não, porque eu nem declarei aqui meu vetor. Mas eu vou colocar int V igual a 10. Eu acho que não preciso colocar E comercial. Não preciso sim. Tá faltando o I. Ah, não, isso você já declarou. Tá Tá ali embaixo. Tá. Aí, o que eu tô fazendo aqui? Para cada vez que eu rodo, eu vou ler um número. E aí, por que eu coloquei V de I? Porque quando eu rodar a primeira vez, vai ser 0. E aí eu vou guardar na posição 0. Segunda vez, vai ser 1. Então eu vou guardar na posição 1. E aí por aí vai. Mas ele pede para você fazer uma verificação. Se, por exemplo, o V de I, que é a posição que você está naquele exato momento, for menor ou igual a 0, ele quer que você fale que o V de I é igual a 1. Certo? Vocês entenderam isso? O que eu tô fazendo aqui, pessoal? Só para recapitular. Eu tô fazendo um for que vai de 0 até 9, certo?
E aí, pra cada vez que ele roda, imagina que a gente tá na primeira vez. Aí ele fala assim, ó, o vetor, quero que você leia um número e guarde no vetor na posição i, que é o zero. Então, o vetor na posição zero. Aí eu falo, se o vetor na posição zero, que eu acabei de guardar, for menor ou igual a zero, eu vou falar que o vetor na posição zero, poderia fazer isso aqui também, ó, mas não é necessário, que o vetor na posição zero, ele vai ser igual a 1, certo? Porque o que ele fala? Se o número for, que você acabou de ler naquela posição, for menor ou igual a zero, você tem que colocar 1 no lugar dele, em vez de colocar um número, certo? E aí depois eu posso simplesmente vir aqui printar já direto. Não preciso ler tudo primeiro e fazer um monte de força só pra vir printando. Então eu vou colocar aqui. Aí tem um rolê que é, ele coloca x, 0, que tipo, ele chama o vetor dele de x. Aí 0, depois 1, depois 2, 3 e por aí vai. Então eu preciso demonstrar isso também. Então eu vou colocar x e aí aqui eu vou colocar a porcentagem d. Certo? E aí é igual a porcentagem d também. Opa. Contra barra n, porcentagem d. Pro primeiro porcentagem d, eu vou colocar o meu i. Na verdade, eu vou colocar o meu i. Não vou colocar só o meu i. Vou colocar o meu i. E na porcentagem, ou a segunda porcentagem d, eu vou colocar o meu vetor na posição i. Vocês entenderam isso, pessoal? Se não tiver entendido, dá o grito aí já. Deixa eu rodar aqui pra vocês verem. Vou colocar tipo menos 1. Oxe, coloquei menos Q. Menos 1, aí ele já vai printar. Aí você fala assim, nossa Guilherme, mas tá errado, porque aí você vai colocar 2, ele vai printar. Aí você vai colocando, e aí ele vai printando. Isso não tá errado? Não. Lembra que que eu falei pra vocês que tudo que é saída, o Uri pega? Aqui você tá colocando entradas, então não tem problema. O que ele vai identificar como saída é só isso daqui. E no final ele junta essas saídas e fica aquele bem bolado que vocês viram lá. Pessoal, se não entendeu, tem que perguntar, tá? Eu vou submeter esse problema aqui já. Fechou? Vou fazer mais um. Pra garantir, igual o Felipe falou. Cadê? Pega esse 1179 aí que você nunca fez ele. Ah, me desafiou, hein, Rafa? É porque eu nunca Pô, isso é entendi. legal, hein? Eu nunca entendi esse problema, pra falar a real, eu acho. Eu não lembro por que eu não fiz. Esse aqui, mas vocês vão penar pra entender, mas tô nem aí não, vou fazer. Neste Pô, problema, tá divulgando de nós, é? tô duvidando vocês. O único que não fiz também. Então o nosso objetivo dessa aula hoje é fazer esse problema. Neste problema, eu acho que esse problema aqui ele é zoadaço, velho, sei lá. Neste problema, você deverá ler 15 valores e colocá-los em dois vetores, conforme estes valores forem pares ou ímpares. Só que o tamanho de cada um dos dois vetores é de 5 posições. Então, cada vez que um dos dois vetores encher, você deverá imprimir todo o vetor e utilizá-lo novamente para os próximos números que forem lidos. Terminada a leitura, deve-se imprimir o conteúdo que restou em cada um dos dois vetores, imprimindo os valores do vetor ímpar, primeiro do ímpar para depois do par. Cada vetor pode ser preenchido tantas vezes quanto for necessário. Mano, isso daqui é muito fácil, eu não sei por que eu não fiz isso aqui. Que bosta. Vamos lá. Vocês entenderam o que ele falou? Se não entendeu, eu vou explicar. Ele vai te dar 15 números, e aí ele vai ler os 15 números. Cada vez que ele lê um número par, ele vai colocar no vetor par. Cada vez que ele lê um número ímpar, ele vai colocar no vetor ímpar. Se encheu o vetor ímpar, ele vai começar um outro vetor. É o que ele fala. Então, tipo, cadê?
Então, cada vez que um dos dois vetores encher, você deverá imprimir todo o vetor e utilizá-lo novamente para os próximos números que forem lidos. Tá? Então, aqui ele deu um exemplo que ele imprimiu todos os pares, depois ele imprimiu todos os ímpares, e aí pegou a sobra do ímpar e printou a sobra do par. Neste problema, você deverá ler 15 valores e colocar. Deixa eu só entender uma coisinha aqui, pessoal. 15 valores colocados em dois vetores, conforme estes valores forem pares ou ímpares. Só que o tamanho de cada um dos vetores é de 5 posições. Então, cada vez que um dos vetores encheres, você deverá imprimir. Ah, entendi. Então, você só vai printar, você só vai encher, entre aspas, Carregar ele quando ele tiver 5 quando ele posições. tiver 5 posições. Se ele não tiver, você só vai printar no final. E aí ele fala que depois, quando acabou tudo e você não, sei lá, sobrou alguma coisa, você vai printar primeiro o ímpar para depois printar o par, que foi o que ele fez. Aqui no caso, ele encheu o par e depois encheu o ímpar, pelo que eu entendi. Então, ó, ímpar, ímpar, aí 1, 2, 3 par, 3 ímpar, 4 par, 5 par. Aí ele printou o par, entendeu? Bora fazer? Vamos lá. Ser Jojo. Primeira coisa aqui, eu vou criar aqui um vetor. Vou criar um vetor aqui par, vou chamar par. Par. De 5. Que vai ter 5 posições. Vou criar um vetor ímpar, que vai ter 5 posições também. E aí aqui eu vou ler 15 números no caso. E aí aqui eu não vou guardar em nenhuma posição, eu vou ler um X. Nessa brincadeira aí, só uma pergunta, Guilherme. Você pode fazer um for gigante de 15 vezes? Como assim? Mas eu tô fazendo. Você vai ter que. Ah, tá. Beleza. Eu Isso tô mesmo. fazendo um de 15 vezes. Aí, primeira coisa, que eu vou verificar. Eu vou verificar se o x ele é par ou ímpar. O número que eu tô lendo. Dividido por 2 foi igual a zero. Se for par, aí eu vou criar uma outra variável aqui que vai chamar conte par e conte ímpar. Que vai contar pra mim até quando que eu fui. Então se eu já coloquei 3, se eu já coloquei 2 e tudo mais. E os dois vão começar com zero, tá? Mas você concorda? Só uma pergunta. Você vai fazer um outro cursor aí agora, não vai? Cursor? Um outro for. Um outro Não, for. não. Você não pode pegar. Não vai fazer? Deixa eu pensar. Eu vou fazer fora. Porque você vai ter que fazer um outro for aí dentro desse for Não dentro. desse 15, não? Vou fazer fora. Vai ser dois for separados. Tá, vai, continue, vai. Não vou falar nada. Aí, se for par, eu vou pegar e vou adicionar na posição, por exemplo, par. Na posição do meu contador, então conte par, eu vou colocar o meu x. E aí eu vou dar um conte par mais mais. Certo? Então, por exemplo, tenho par. É a primeira vez que eu tenho par, eu vou colocar na posição 0. E depois eu vou falar que agora o conte par, ele adicionou 1. Então agora já tá. O próximo é a posição 1, certo? E aí se acontecer isso de novo, ele vai adicionando. Certo? E vou fazer a mesma coisa com y. Com ímpar. Então vou fazer isso aqui. Ímpar. Conte ímpar. Vou dar um conte ímpar mais mais. Certo? De boa? Aí tem um caso de eu verificar se eu já preenchi tudo. Se eu já preenchi tudo, eu tenho que printar. Então eu vou verificar, por exemplo, se o meu conte par ele é igual a 5. Uhum. É a 5. Então, por exemplo, digamos aqui que ele colocou na posição 0, depois colocou na posição 1. Não é igual a 4, não? Não, porque, ó, vamos fazer isso aqui. Senão ele vai pegar o 0, 1, 2, 3, 4, não? 0, 1, 2, 3, 4. 4. Colocou na posição 0. Aí ele foi pra 1. Ele vai estar sempre 1 a mais. É na 5. Tá. É na 5 por quê? Vou fazer essa ideia pra vocês aqui. Ele começa na posição 0, certo?
Aí imagina que eu li um número que é 2. Aí ele foi pra posição 1. Aí eu li outro número que é... O número é, sei lá, 3. Vou colocar o vetor aqui. Vetor na posição 0. Aí vetor na posição... Mas lembre que a gente está contando só o que é ímpar e o que é par, né? Nesse aí não vai contar a posição Não, ímpar. O ímpar é um para um, entendeu? Não, então, mas eu tô com antipar. Eu tô usando um contador só pro par. Entendeu? Então você não pode pôr o 3 ali, é isso que eu tô querendo dizer. Ah, tá. Não, exatamente. Vou colocar vários 4 aqui. Não tô nem não. Vai ser 2, 3, 4. Aqui já deu 5, certo? Só que imagina o seguinte. Aqui é 2, 3 e 4. Ele só vai fazer esse igual aqui. Ele só vai fazer esse igual. Ele vai fazer esse igual aqui, certo? Só que depois que ele fez esse igual, que é esse aqui, por exemplo, ele vai dar um conte mais, certo? Uhum. E aí, esse cara vai ser 5 aqui. Entende? É por isso que eu tenho que verificar se for 5. Porque senão, eu vou entrar nesse cara aqui E morrer com ele, entendi. e esse cara aqui nunca vai entrar. Entendeu? Beleza. Aqui no conte par, eu vou verificar se for 5. Aí se for 5, eu tenho duas opções. Ou eu faço um forzinho aqui dentro pra printar todos, ou eu posso printar todos na mão. Vamos fazer um forzinho aqui dentro. O Rafa tinha razão. Eu não posso usar i de novo, tá, pessoal? Porque tô fazendo for dentro de outro for. Então, vou usar, por exemplo... Eu usava, acho que P ou B. Iterator, Não, eu usava T, eu acho. Alguma coisa assim, foda-se, T. Quanto T for menor do que 5, T++. E aí eu vou printar... como é que ele printa aqui? Par e a posição. Aqui porcentagem D. Aqui porcentagem D. A posição é o T. E o valor do par é par na posição T. Certo? Entenderam? Isso que eu fiz? Uhum. E aí eu vou só copiar e colar aqui quando for Y. Se for conte Y. Nossa, ficou... E aí aqui eu vou colocar ímpar. E aqui eu vou colocar ímpar. Aqui. Beleza? Vou tirar esse aqui que era do problema anterior. Basicamente a gente resolveu nosso problema. Agora só falta fazer o quê? Tudo que sobrar... Ah, falta uma coisa. Aqui quando eu printo tudo, eu tenho que falar que meu conte par ele é igual a 0 agora, certo? Porque eu vou resetar ele. Conte ímpar. Senão eu não vou conseguir fazer aquele rolê que ele fala. De toda vez que enche, ele esvazia e começa a contar de novo. E aí o que falta fazer aqui só, e fora desse for, é eu pegar o que sobrou e printar. E printar primeiro, eu vou fazer um outro for aqui pra printar. E printar primeiro... int O. Quanto O for menor do que... Aí eu, por exemplo, o que sobrou eu preciso printar. Primeiro o ímpar. Como é que eu sei quanto que sobrou do ímpar? Eu tenho um conte ímpar. Então, enquanto for menor do que conte ímpar, e aí int O mais... Nossa, esse O ficou horrível. O KC. Igual a 0. Enquanto C for menor do que conte ímpar, eu vou dar um C++. C++. E aí eu vou printar o que tem do ímpar. Vou até pegar esse aqui para facilitar a minha vida. Eu vou colocar o C aqui e o ímpar na posição C. E simplesmente eu fazer isso daqui pro par. Ah, pessoal, eu poderia ter usado o i aqui também, porque eu declarei essa variável. Eu vou explicar pra vocês isso aqui que é muito importante. Vou colocar i tudo aqui. Aí você fala assim, gente, mas você já tinha utilizado a variável i no outro for, você
criou essa variável int i. Só que quando você cria o int dentro de uma função, ele só cria aquela variável para aquele escopo. Então essa variável int i, ele só existe dentro do for. Entende? Eu posso então criar ela dentro de outro for. Sacaram? Sacaram essa ideia? Sim. É o tal da declaração global lá, né? Não, global É quando se for lá em cima ainda, lá em né? cima é É global. antes Aí, tipo, do. em todo lugar vai ter essa variável. Agora, quando você. Igual, por exemplo, se eu criar uma variável aqui, de fora ela não existe. Quando eu crio ela aqui dentro, ela existe em todo lugar. Ok, tá certo. Entendeu? Então a gente resolveu o nosso problema. Pelo menos eu espero que a gente tenha resolvido. Baixar Rzinho aqui é chato. Eu vou copiar esses números todos aqui. E vamos ver o que vai dar. Como é que você cola isso aí? Ctrl C, Ctrl V. Mesmo? Uhum. Caraca, Eu não velho. coloquei os Guilherme, contrabarra você ainda. tinha. Tá colocando agora contra a barra ainda, ia falar isso agora. Eu esqueci aqui, ficou meio feio o trem. Vamos ver, pessoal. Ele colocou. Aqui ficou zoado mesmo, mas é normal. Par 0, 4, menos 4, 2, 8 e 2. Aí ele printou o ímpar. Ele deu algum BO aqui, hein? O que ele deu? Aqui, na verdade, é conte par, tá? Eu acho que é por causa disso que ele não pintou. Não, não é por causa disso não, mas vamos ver o que é. Ele printou os par certinho, printou todos E não printou o resto. e não printou o resto. Aí o que eu faço geralmente quando acontece isso? Eu vou vir aqui, vou dar um print para eu saber qual que é o estado do meu conte par e do meu conte ímpar. Conte ímpar. Eles vão estar 5. Hã? Eu acho que eles vão estar com 5. Não, não tem que estar com 3 os dois. 3? Não, é 2 e 3. Ele vai estar zerado. Ah, é porque eu não dei enter. Tá vendo que ele pintou o resto aqui? É porque eu não tinha dado enter, eu só colei. Ah, tá. Entende? Aí, tipo, quando eu colo, ele só executa. Eu nem sei porque que. É quando você cola o negócio fica meio chato. Mas ele printou o resto aqui, ó. Ímpar 780, ímpar, e aí printou os 3 par que faltavam. Deixa eu tirar esse aqui, que agora esse aqui funcionou. Vamos digitar. Oxi. Load. Eita. Oxi. Vamos lá. Nossa, não vou digitar isso aqui tudo de novo, não. Copiar mesmo. Colar aqui. E aí printou tudo certinho, ó. Esse espaço aqui fui eu que dei, tá? Então, par 0, 1, 2, 3, 4. Ímpar 0, 1, 2, 3, 4. O ímpar 0, 1. 0, 1, 2. Deixa eu ver se é isso. Tá certo. 7, 8, 9, 23. 7, 8, 9, 23. Vocês entenderam como é que faz isso aqui? Tem algumas perguntas no chat. Tem algo errado? Tá errado aqui, gente. Seja o que Deus quiser, se tiver errado também, mas corrige. Meu primeiro accept num problema com vocês. Um real accept com vocês. Agora eu quero ver se vocês conseguem fazer.
Esse problema aqui sem ver. Agora vai tranquilo. É isso aí, Luiz. Você pegou, Rafa, a ideia? Peguei. Eu duvidei de você que você não ia entender, mas o cara é bom mesmo. Oi, eu Eu te fiz, falei que eu era fiz 2 o fora último. interno. Eu fiz o último com vocês, eu fiz o mais difícil. Agora é só vocês fazerem o resto. O 1, o 2, o 3. É preenchimento vetor que chama. Oi? Oi, Rafa? Falei pra você que era 2 vetores, dois fora internos, você duvidou de mim? Me perdoa, tá? Tudo bem. Pessoal, é isso. Então me dá. Tem alguma dúvida? Vocês entenderam pra que serve um vetor? Agora, Boa. pessoal, o vetor. O resto a gente até não utiliza muito no dia a dia, não. Por exemplo, somar, essas coisas de matemática. Mas array a gente utiliza demais da conta. Manipulação de array. Tem algumas coisas que depois vocês vão aprender que faz tudo pra vocês. Juntar dois array, Imprimir uma posição no meio de um array, usar uma coisa Não, no fazer meio da tudo. posição. Nossa. Vai ter pronto, mas vocês aprendem como é que funciona. Fechou? Fechou. Pessoal, vamos